Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade Encontro. Esse é o espaço onde nós compartilhamos as nossas reflexões e conteúdos das nossas séries de palestras. Então você é muito bem-vindo aqui em nosso meio. Se você quer conhecer um pouco mais da nossa comunidade, sobre nós, acompanhe também o nosso Instagram, @encontrocomunidade, ou entre também no nosso site, encontro.org, ok? Nós estamos conversando ao longo deste mês, a partir dessa série de palestras chamada Antes que a Casa Caia, Famílias Não Quebram de Repente. De um lado, o que nós queremos a partir dessa série é conscientizar que famílias não tendem a quebrar de uma noite para o dia. Na maioria das vezes, existem pequenas rachaduras que vão sendo ignoradas ao longo do caminho, que fazem com que toda uma casa ela caia. Então nós queremos conscientizar famílias nesse processo. Por outro lado, o que nós também queremos é construir, apontar para a graça de Deus que nos traz reconstrução, que nos traz novidade de vida para as nossas vidas e também famílias. E hoje o nosso tema é: quando o silêncio também destrói. Quando o silêncio também destrói. A gente quer conversar a partir ou sobre os temas das omissões e silêncios na vida, na espiritualidade, na família. Percebam, nem sempre o problema está apenas naquilo que nós fazemos. Às vezes, o problema, dentro do nosso contexto familiar, dentro das nossas próprias vidas pessoais, está naquilo que nós deixamos de fazer. Seria mais ou menos como essa frase de Martin Luther King Jr., que é uma frase atribuída a ele. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É claro que essa frase e essa fala está num contexto muito particular relacionado à justiça social, mas aplicando agora para a nossa conversa. Bom aqui, não no sentido de alguém perfeito, não no sentido de famílias perfeitas. Não é isso que nós estamos defendendo aqui nessa série. Mas o silêncio daquele pai ou daquela mãe de família com palavras de afirmação que nunca foram pronunciadas. Aquela ausência afetiva, aquele silêncio aqui relacionado àquele afeto negligenciado. Ou seja, se fizéssemos talvez aqui uma pesquisa muito rápida sobre com quantas pessoas elas receberam essas intencionalidades, palavras de afeição, palavras de afirmação, afeto constantes dentro do contexto da família, talvez nós nos surpreenderíamos negativamente com o resultado. O silêncio na hora errada, ele pode ser tão destrutivo quanto palavras duras a qualquer momento. Com isso, nós podemos falar de pelo menos 3 tipos de omissões numa família. Primeiro, a omissão da palavra, quando nós deixamos de dizer o que precisa ser dito. É aquele jantar em família que ninguém se olha nos olhos, é quando um pai deixa de dizer eu te amo a um filho, quando uma esposa, quando um marido guarda ressentimento, rancor, quando eles deveriam ser compartilhados. Enfim, você já viveu algo assim? Muitas rupturas acontecem não por causa das explosões das palavras, mas por causa de palavras ausentes. Há pessoas que sofrem para dizer eu te amo, há pessoas que sofrem para encorajar um filho, sofrem para elogiar um cônjuge e assim por diante, a omissão das palavras. Mas em segundo lugar, existe também a omissão da presença, quando deixamos de estar presentes. Estamos fisicamente perto, mas que sofremos um mal que eu chamaria aí de mal do século. Como assim? A dificuldade de nós estarmos com a cabeça onde os pés pisam. A dificuldade de estarmos com a cabeça onde os pés pisam. Você já parou para pensar o quão difícil isso é nos dias de hoje? Nós estamos 100% presentes num local, mas nem sempre a cabeça está ali onde os pés pisam. Vejam que o oposto da omissão, ela não é a ação, é a intencionalidade. O fato de eu dirigir um carro o dia todo não me torna um piloto de Fórmula 1.
para ser um atleta, para ser um profissional na área, é necessário intencionalidade. E o mesmo vale nos nossos relacionamentos familiares. O fato de eu estar com os pés com a minha família não faz com que a minha cabeça ela esteja ali presente. Esse é de fato um dos grandes desafios do nosso tempo, porque nós vivemos cercados por tarefas, por preocupações, agendas, metas, demandas. Estamos conectados com o mundo inteiro, mas muitas vezes desconectados das pessoas que estão ao nosso redor. Certa vez, num encontro entre pastores da qual eu participei, um dos pastores que experimentou uma situação onde a esposa o deixou, compartilhou assim de forma muito angustiada de que o que mais dói para ele, o que mais chateia, o que mais magoa, o que mais angustia foi o fato de que ele não percebeu a distância que havia com a esposa dele, de que o coração dela, pouco a pouco, estava se migrando dele para outra pessoa, fisicamente próximo, afetivamente ou com a cabeça, com o coração longe. A omissão da presença. Distâncias que não são medidas em quilômetros. Mas poderíamos falar também, em terceiro lugar, de uma omissão da responsabilidade. Veja, quando sabemos o que deve ser feito, mas escolhemos adiar. O que sabemos o que deve ser feito, mas escolhemos adiar. Problemas que são ignorados, decisões que são adiadas, papéis que são transferidos para outros. Na vida espiritual, por exemplo, uma matemática simples. Imagine que se você ignorar a sua formação espiritual e a dos seus filhos em casa ao longo da semana, sabe o que isso significa? Acompanhe comigo. Os nossos encontros aqui na comunidade duram em média de 1 hora por semana. Uma semana tem 168 horas, ou seja, se eu e você, se a gente não cultiva uma espiritualidade intencional, uma responsabilidade nesse sentido com os nossos filhos ou conosco mesmo, ao longo da semana, isso significa que eu e você estamos investindo no nosso relacionamento com Deus somente 0,6% da semana. 0,6% da semana. Isso significa que ao mais de 99% do tempo, eu e você, nós estamos sendo formados em outros ambientes, seja na casa mesmo, na escola, nas amizades, nas redes sociais, na cultura que está ao redor. Por isso que não podemos negligenciar as nossas responsabilidades, seja no cuidado da família, seja no cuidado da casa, seja na nossa espiritualidade, na construção da família, daquilo que Deus nos confiou. Não podemos ficar inertes às omissões. Mas qual a base bíblica para esse tema? Talvez a passagem da sabedoria bíblica que vai direto ao ponto seja essa menção de Tiago. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Percebam a seriedade aqui. Saber que precisa pedir perdão e não pedir. Saber que precisa estar presente e continuar ausente. Saber que precisa encorajar um filho e não encorajar. É claro que o nosso papel aqui não é tecer julgamentos alheios, não é isso que nós queremos. Porque a omissão é um problema que nos nivela. O que nós queremos é oportunizar reflexão, criar espaço para a autoavaliação, permitir que nós sejamos formados também pela graça de Deus nesse processo. Dito isso, no Antigo Testamento havia uma figura que era muito importante na espiritualidade do povo de Israel, o sacerdote. Acompanhem comigo. O sacerdote tinha uma função de mediador, ser o representante entre Deus e o povo. Como que ele exercia essa função? Ele ensinava a lei de Deus, ele realizava decisões pelo povo, por isso que a estola no peito com 12 pedras as 12 pedras representavam as tribos de Israel, ou seja, essas 12 pedras elas precisavam ficar próximas do coração, porque o sacerdote era aquele que realizava decisões em nível nacional
para todo o povo. Ele oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. Quando um hebreu vinha até o sacerdote com um animal, esse animal era oferecido como sacrifício, como perdão, representava o pagamento pelo pecado daquele indivíduo. Então percebam, esse sacerdote era uma figura extremamente importante. E no Antigo Testamento nos é apresentado um cara, um sacerdote chamado Eli. Eli tinha 2 filhos, e por que eu digo isso? Vejam que interessante. Na sua função sacerdotal, na sua vocação, no fator externo, Eli era um case de sucesso. Ele estaria hoje na capa da revista Times, ele teria artigo na Forbes, ele estaria na revista Exame, ele era um cara de sucesso. Ele era uma pessoa de liderança, ele conhecia a lei, ele tinha reconhecimento no meio do povo, ele era uma pessoa de influência, não havia Instagram na época, mas ele exercia influência sobre o povo, uma pessoa de visibilidade. Todas as pessoas em Israel o conheciam, ou seja, uma pessoa ativa, uma pessoa intencional na sua vocação. No entanto, dentro de casa, no fator interno, nos é apresentado um Eli omisso. Omisso no cuidado dos seus filhos, indiferente com as atitudes que os filhos tomam, passivo, não age, não se posiciona de forma firme, não intervém. Veja o que o texto diz. Os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Ué, como assim? O que eles faziam? O texto responde. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam ali. Ou seja, eles faziam um verdadeiro churrasco, um banquete com os animais sacrificados. Agora, veja a conclusão que o texto traz sobre esses filhos. O pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Resumo da ópera, o que isso tudo tem a ver com o nosso tema? Esses 2 filhos de Eli eram irreverentes. Eles tratavam com irreverência o que era importante para Deus, mas também eles eram imorais, eles cometiam imoralidade sexual na porta da tenda, eles se deitavam com as mulheres que serviam ali. Mas olhem a seriedade das coisas, eles são também inconsequentes. Por causa desses 2 jovens, eles causaram um verdadeiro colapso nacional. Em uma guerra narrada aqui no capítulo 4 contra um povo inimigo, por causa desses 2 filhos, 34.000 homens morrem. Os filhos de Eli morrem. Eli morre ao saber o que havia acontecido. Percebam, um problema atrás do outro. Mas o que essa história nos ensina sobre as nossas omissões? Que passos práticos nós podemos tomar nesse sentido? Vamos lá. Nick Vujicic, eu creio que seja essa a pronúncia do sobrenome dele. Ele é um australiano que nasceu sem os seus braços e sem as pernas. E apesar das limitações físicas, ele se tornou um palestrante motivacional em empresas, universidades. Ele é também um cristão, um evangelista. Ele possui vários vídeos na internet que é muito interessante a gente dar uma conferida. E recentemente eu li uma das suas postagens no Instagram, da qual eu achei muito interessante. 3 perguntas frequentes para Deus e a sua esposa ou a sua família, dependendo aqui no seu contexto de vida. É uma autoanálise para a gente crescer como pessoa, como marido, como cristão, como filho, como solteiro. Perceba que no caso da nossa família, ninguém nos conhece melhor do que a nossa própria família dentro de casa. A minha esposa Cheryl, ela não apenas conhece o André pastor, ela conhece também o André pecador. Enfim, quais seriam essas perguntas que nós deveríamos realizar de vez em quando, frequentemente, para as nossas famílias, mas também para o próprio Deus? Primeiro, o que eu estou fazendo
que você gostaria que eu parasse de fazer? O que eu estou fazendo que não agrega valor? O que eu estou fazendo que não constrói, não edifica, não aproxima? Pense em coisas complexas da sua agenda, mas também em coisas simples. Talvez sorrir mais, ter mais contentamento, reclamar menos, murmurar menos, descansar mais, enfim. Segunda pergunta: o que eu não estou fazendo que você gostaria que eu começasse a fazer? O que está faltando? O que eu preciso fazer para não errar por omissão, como Eli fez? Talvez participar mais da vida dos filhos, talvez tomar mais iniciativas na vida espiritual da casa, ser mais presente do que produtivo. Perceba que essa pergunta aqui, ela conversa diretamente com o nosso tema hoje. Não estamos falando aqui apenas de erros pontuais, mas de ausências constantes nas nossas famílias. Terceira pergunta: o que eu estou fazendo que você gostaria que eu continuasse fazendo? Não se trata apenas de apontar dedos, mas valorizar o que já é feito. O cuidado, o afeto, a provisão, o ouvido, o cuidado com detalhes práticos que ninguém percebe, a busca por crescimento pessoal, emocional, espiritual, ou continuar se sacrificando pela família com amor. Veja, algumas coisas elas não precisam ser mudadas, mas a ideia é que elas sejam preservadas e fortalecidas. Por que nós devemos fazer essas perguntas, especialmente diante de Deus e da família? Porque na espiritualidade cristã, a mudança, ela nunca começa com o nosso esforço. É sempre Deus quem primeiramente vê, Deus age, Deus intervém. Nós somos omissos. Essa é a consequência do nosso pecado, da nossa ruptura com o nosso Criador. Nós somos omissos, Deus não. Para ilustrar isso um pouquinho, em 1964, Kitty Genovese, ela caminhava pelas ruas de Nova York, quando um assaltante se aproximou dela e a esfaqueou. Ela gritou imediatamente, as luzes dos prédios ao redor se acenderam, as pessoas olharam pela janela, mas ninguém agiu. Omissão. E de acordo com o jornal The New York Times da época, 37 pessoas viram o fato, mas ninguém se envolveu. Aí quando o agressor viu que ninguém estava vindo ali para ajudá-la, ele terminou o ato, a matou e foi embora. Ninguém agiu. Vejam, não é assim que Deus age conosco. Ele não nos deixa sós. Ele vem ao nosso encontro. Ele não é omisso. A cruz é o oposto da omissão. Jesus não ignora o nosso pecado, ele o carrega. Jesus não ignora as nossas famílias fragmentadas, ele acolhe. Jesus não minimiza a nossa culpa, ele a apaga. Jesus não se afasta da nossa dor, ele assume, ele se entrega. Toda a omissão da humanidade é colocada sobre Cristo. Como nessa pintura desse artista chamado David Bowman, que retrata Jesus expressando uma emoção, um Jesus que acolhe. E eu quero convidar você a olhar, a imaginar essa cena. Pense por um minuto nas suas omissões. Faça essa análise pessoal, a omissão da presença, a omissão da atenção, a omissão do amparo. Pense naquilo que você deixou de prover. Mas agora perceba também o abraço desse Pai. Um Pai em Cristo que oferece perdão. Um Pai em Cristo que oferece novo começo. Um Pai de braços abertos. Um Jesus que não aponta o dedo na sua cara, mas um Jesus de acolhimento. Saiba que você é amado. Saiba que você em Cristo é acolhido. Deus, o Pai em Cristo, oferece graça, oferece amor e oferece recomeços. Como dizia essa frase do falecido pastor Alcides Jung, a lei condena até o melhor dos seres humanos. A graça de Deus salva até o pior. A lei condena as minhas e as suas omissões, mas a graça de Deus, ela salva até mesmo a nós, pecadores. Que bom, que bom. Que bom que nós podemos ser acolhidos por esse Deus
que em meio às nossas rupturas, omissões, Ele vem até nós, Ele não se omite, mas Ele age, Ele nos salva e por causa da sua ressurreição, Ele nos traz a oportunidade de novidade de vida. Que seja assim também na sua vida e história e até semana que vem.